Ora, então, 3 passos para te preparares para uma dieta. E quando eu digo uma dieta, estou a referir-me seja a perder peso ou ganhar peso, não é? Ou até só mesmo aprender sobre alimentação e nutrição, caso queiras manter peso. Mas acredito que para a maior parte de vocês será ou uma perda de peso ou um ganho de peso, ou ganho de massa muscular, que faz mais sentido. Acho que ninguém quer só ganhar massa gorda. Então, o primeiro passo, eu gosto de referir-me, antes de decidir iniciar qualquer dieta, independentemente do objetivo, eu gosto de fazer estas 3 perguntas e só avanço quando tenho um sim nas 3 perguntas. E a primeira pergunta é: queres mesmo começar agora? Ou seja, olhando para a tua vida e olhando para as circunstâncias em que estás, tens o estado mental, estás num estado mental estável para encarar uma dieta, porque seja ela o que o objetivo for, mas principalmente a perda de peso, irá ser um stressor, porque tu estás a tirar o teu corpo da zona de conforto e, portanto, isso vai causar um stress e tu tens que ter capacidade mental, não é? E psicológica para tens de estar forte psicologicamente para levar a dieta até ao fim e não desistir na primeira dificuldade. E estou a falar de situações como, por exemplo, se estás numa altura em que tens um trabalho que é estressante ou alguma situação na tua vida que já te está a causar stress e que já sentes que psicologicamente estás mais fragilizado, se calhar não é a melhor altura. Em termos de tempo, se tens tempo disponível, agora estamos a entrar nas férias, até é uma boa altura para isso, porque acabamos por ter mais tempo disponível para investir em iniciar uma dieta, mas por outro lado pode não ser esse o caso, pode ser que agora estejas completamente cheio de trabalho, por exemplo, e não é a melhor altura, e saberes que daqui a um mês, por exemplo, já vai estar muito melhor. É bastante mais calmo, vais ter muito mais tempo disponível, vais ter mais paciência. Portanto, isto é uma gestão e que tem que ser analisado antes de dares o passo. Por outro lado, também não cair no extremo de agora não, e para a semana também não, e daqui a um mês também não, e daqui a meio ano também não. Portanto, nunca vai haver as circunstâncias ideais, é certo, nunca vai haver o tempo ideal, mas já há um tempo que é melhor que o outro. Okay? E, portanto, acho que isso tem que pesar na balança antes de decidirmos qualquer coisa, porque acho que nenhum de nós gosta de fracassar quando definimos um objetivo e, portanto, é no fundo tentarmos otimizar o máximo possível as circunstâncias de maneira a que, se fracassarmos, que não tenha sido por falta de planeamento. A segunda pergunta que eu gosto de fazer é se sabes como atingir o teu objetivo. Ou seja, as pessoas dizem, por exemplo, eu quero perder 10 quilos em 2 semanas. Não é execuível, não é realista. E é nesta altura que eu acho que é muito importante. Se tu achas que não tens as bases para fazer o plano sozinho, que seja o caso, de procurar ajuda, não é? De procurar um nutricionista, de procurar um coach, seja quem for, desde que seja uma pessoa especializada na área, que tenha mais conhecimento e que tenha capacidades para te ajudar a fazer um plano que seja realista, não é? E que te diga quais são as melhores estratégias para conseguir atingir, faz todo o sentido. No entanto, podes também fazer de alguma forma autónoma, uma pesquisazinha na net, ou ler um livro, através de um livro também pode ser uma boa opção, mas saberes exatamente aquilo que queres. E quando eu digo definir o objetivo, eu acho que é importante ser uma coisa concreta e específica no tempo. Ok? Tipo, tu próprio definires um tempo que é para quando chegar a essa altura, vamos imaginar, por exemplo, eu quero perder o máximo de peso possível durante o próximo mês, ok? E ao final desse mês,
tu sentaste, pensares, avaliares como é, estou a conseguir, não estou a conseguir, o que é que eu tenho que mudar aqui, o que é que eu será que preciso de ajuda, será que preciso mudar estas estratégias? Acho que é sempre importante essa reavaliação. E o terceiro, a terceira pergunta que eu gosto de fazer é se tens o melhor ambiente à tua volta. E eu acho que isto é extremamente importante porque a maior parte das pessoas não tem noção do quanto o ambiente à volta interfere. E falando, tem duas vertentes, falando da parte negativa, não é? Que é ter as pessoas, não é? As pessoas que são mais próximas e tu lidas no dia a dia que não te apoiam. Obviamente, se estás numa fase de dieta em que sabes que tens que restringir o teu consumo de certas coisas e a pessoa está tipo a comer à tua frente, é a mesma coisa que deixar de fumar. Até pode nem interferir, mas se te interfere, tem que haver essa comunicação das pessoas, entre as pessoas, para dizer, olha, eu tenho este objetivo, vou precisar deste tempo, portanto, preciso da tua ajuda nisto ou naquilo. E quem diz pessoas também diz, por exemplo, lugares, não é? Se tu sabes que todos os dias passas por aquela pastelaria para tomar café e não resistes a pedir, sei lá, o pastel de nata ou uma coisa assim, se calhar vais ter que trocar o caminho e ir por outro caminho durante esse período, se isso é uma coisa que te afeta e que faz com que tu saias daquilo que é o teu objetivo e daquilo que são as estratégias que tu delineaste. Por outro lado, o ambiente à nossa volta também pode favorecer, não é? Eu tenho o caso de uma pessoa que eu sigo, não é? no online, que desde que começou a fase, o numeral tem apoiado a 100% e tipo escrevem papelinhos quanto é que ela come ou não come para fazer a contagem de calorias. Tipo, isso é espetacular. As pessoas estão à nossa volta a compreenderem que é importante para nós atingir aquele objetivo e facilitarem-nos a vida. Portanto, acho que é sempre importante a gente quase que avisar toda a gente e dizer, ora bem, a gente vai entrar com este objetivo, eu tenho que fazer isto para atingi-lo, portanto, peço a vossa colaboração. Acho que é uma boa estratégia para garantir o sucesso. Portanto, deixo-vos aqui estas 3 perguntas. Vou aqui andar para trás para vocês verem um bocadinho, outra vez. Queres mesmo começar agora? Pensa num período, não é, razoável, não é? 1 mês, 2 meses. Okay? Qual é a melhor altura para iniciares? Define bem isso. Segunda pergunta, se sabes como atingir o teu objetivo, se não sabes o que é que tu precisas de fazer e põe em prática, ok? Vou começar a ler um livro sobre isto para depois fazer o meu plano. Começa a fazer, inicia. Vou pedir ajuda, vou a uma consulta para pedir ajuda para me traçarem um plano. Vou começar um acompanhamento, ou presencial, ou online, o que seja. Não interessa, mas executa. Antes de começares o teu grande plano. Isso é que é importante. E depois, a terceira pergunta, se tens o melhor ambiente à tua volta. E se não tens, muda. Tenta mudar. Tenta tudo o que é manipulável, tudo o que está dentro do teu alcance e possa ser manipulável, faz. E tudo o que tu achas que vai interferir e não vai te ajudar, elimina. As 3 perguntas e os conselhos que posso dar que estejam relacionadas com elas. Agora, como é que a gente pode falar da adesão? A gente fala muito nas redes sociais e por aí, que fala muito da motivação, de estar motivado. Mas a motivação é só uma parte, não é, do que é este conjunto todo, o que é a adesão. E eu não vou tentar não vos amassar muito com isto, que isto é um bocadinho a parte teórica, mas que eu acho que é importante sabermos. E a adesão, basicamente, está relacionada com a consistência e com a persistência. Ou seja, de um modo geral, a adesão é maior quanto mais preciso e consistente tu és. A gente não quer aqui que tu sejas 100% perfeito o tempo todo, ou melhor, não o tempo todo, mas num curto período de tempo. É preferível tu seres 80% fazer as coisas direitinho 80% das vezes e 20% não, mas isso ser num período de tempo maior, não é?
do que tu fazeres tudo bem a uma primeira semana e depois desistires. E para isso leva-nos aos promotores da adesão, e eu gosto destes todos. Se vocês quiserem saber em concreto o que cada um deles é, tenho uns posts no Instagram que falam um bocadinho deles, e depois no meu livro eles são muito mais esmiuçados, para tentarmos perceber em que fase é que estamos à medida que vamos avançando na dieta. Mas eu gosto muito de falar aqui da disciplina, porque a disciplina é o que te vai levar a atingir o teu objetivo muito mais do que a motivação, ok? Porque a gente tem que assumir isto como um facto, perceber isto muito bem, que é a motivação é inconstante, ok? É impossível tu estares constantemente motivado. Não funciona assim. Há dias que tu vais estar mais motivado, outros dias que vais estar menos motivado. E eu gosto de dar sempre este exemplo, que é: eu não estou sempre motivada para trabalhar, não é? Espera aí que já vou ser demais. Eu não estou sempre motivada para trabalhar, mas eu levanto-me e vou na mesma, não é? Porque é um comprometimento, não só comigo, mas também com outras pessoas. E aqui funciona da mesma maneira, não é? Tu não vais estar sempre motivada para estar em dieta, não é? Ou para comer salada com peito de frango. Isto é um exemplo, não é? Não tem que ser assim. Mas vais ter que ser disciplinado o suficiente para continuar a fazê-lo quando não há motivação. E pensar: eu hoje não estou motivada, mas amanhã posso vir a estar, ok? E isso é super importante. Há dias em que a gente simplesmente não está motivada e tem quase que entrar um bocado em piloto automático e, mesmo contrariada, ir e fazer o que é necessário para atingir o nosso objetivo, porque nós queremos alguma coisa maior do que aquele prazer momentâneo, seja ele comer alguma coisa que está fora do nosso plano, ou não é, desviar-nos daquilo que é o nosso objetivo. E pronto, assim, eu queria que esta linha fosse assim um bocadinho mais levezinha, que não fosse assim um bombardeamento de informação. Quero só falar-vos de mais uma coisa que eu vou dar continuidade na próxima aula, que eu acho que é super, super importante, que é esta imagem aqui. E esta imagem foi a base no fundo foi a base do... Eu baseei-me nesta imagem para escrever todo um livro à volta de alimentação e nutrição e fases da dieta e como atingir o teu objetivo da maneira mais eficaz possível. E isto é uma pirâmide que é exatamente as prioridades da dieta. Ela é muito comum em alguns livros, e alguns autores usam-na, às vezes com algumas alterações entre alguns patamares, mas há dois que nunca se alteram, que são os da base, que são as calorias e os macronutrientes. Ora, o engraçado desta pirâmide é que o que está na base é o que é prioritário, ok? E eu gosto de definir esta regra, que é: tu só avanças para o patamar seguinte se tiveres o primeiro acertado, se tiveres o primeiro sob controle. Senão, não vale a pena. Portanto, as pessoas às vezes perguntam-me assim: mas dizem que tomar o pequeno almoço é importante. É importante, mas isso para mim está no terceiro patamar, que é o tempo dos nutrientes. Se tu estás a cumprir as calorias que é suposto, tu estás a cumprir as gramas de macronutrientes que é suposto, se não estás, esquece. Vamos começar pelo básico. No entanto, mesmo começando pelo básico, isto só funciona, ou seja, vocês só vão atingir o vosso objetivo se houver adesão. Por isso é que a adesão está ali a cobrir completamente a base da pirâmide. Porque realmente não vale a pena tu seres muito certinho de segunda a sexta e ao domingo estragaste. Não é? Tu de segunda a sexta cumpres as calorias e depois ao fim de semana excedes, é? E estragas, digamos, o trabalho que fizeste a semana inteira. Portanto, aqui o que eu quero que vocês levem desta aula é que é preciso ser consistente no tempo, é preciso dar tempo, não é? E aplicar as estratégias, sejam elas quais forem, devagar, com calma, não comecem a comer
alface em todas as refeições, vão ter resultados, mas não vai ser sustentável, percebem? A longo prazo vocês não conseguem fazer isso. Façam alterações na vossa dieta que vocês pensem, eu consigo fazer isto a minha vida inteira? Consigo. Opa, bota. Então é uma boa alteração. Ok? Começar por aí acho que é uma boa ideia. Obviamente acho que é um ponto que não vai funcionar, mas nos primeiros tempos eu gosto de ter esse pensamento, porque só com essas alterações já vais ter resultados e não vais sentir tanta pressão e tanto stress, enquanto que se tentares fazer tudo ao mesmo tempo, não vai resultar. Foi exatamente o que estava a falar com o João da outra vez, às vezes aparecem-nos pessoas que são extremamente motivadas demais, ao ponto de quererem fazer tudo de uma vez, mas aquela motivação nós sabemos que vai cair, a algum ponto vai cair e se a pessoa não tiver noção disso, não estiver pronta para ser disciplinada, não vai correr bem. Só aqui, não é, para vos dar aqui umas luzes, que eu vou esmiuçar um bocadinho mais na próxima aula, sobre o que é então isto que a gente falou das dietas e da manutenção. Então, basicamente, nós temos que, isto relativamente, não é, ao primeiro patamar, que é as calorias. Okay? E calorias, digamos que é energia. Eu gostei da analogia do João do carro, acho que é bom, da máquina, não é? Nós somos uma máquina que precisamos de energia. E a energia vem das calorias que a gente ingere através dos alimentos. É a única maneira da gente ingerir calorias. E a gente gasta essas calorias, não é? E portanto, se a gente come as mesmas calorias que come uma certa quantidade de calorias e gasta a mesma quantidade de calorias, como se fosse numa balança. A balança fica igual, ou seja, a energia que entra é igual à que é gasta e, portanto, a gente mantém peso. Aquilo que a gente vê na balança, o número que aparece lá, mantém-se minimamente constante no tempo. Se a gente gastar mais energia do que aquela que consome, aí a gente perde peso. Ou seja, é o que está ali do lado esquerdo, que é a dieta hipocalórica, que significa que se vai perder peso no tempo. Isto de uma forma, não é, consistente. Estás todos os dias a gastar mais energia, mais calorias do que aquelas que ingeres. E depois, por outro lado, se tu comeres mais calorias do que aquelas que gastas, aí tem o caso da dieta hipercalórica, em que vais ganhar peso. Isto tem que ser sempre contextualizado para no tempo, ok? E isto é basicamente o que a gente chama de balanço energético, que é muito parecido ao balanço financeiro, não é? À gestão financeira. Que se nós nos compararmos, se nós compararmos o nosso corpo a uma casa, à entrada das calorias através dos alimentos, como na casa à entrada de dinheiro, não é? Através do salário, heranças, geram milhões, pronto, tem ali os exemplos. E essas calorias, não é? Essa energia é gasta através do que as pessoas chamam do metabolismo basal, que basicamente é o facto de só de estares vivo, só o facto de estares vivo e os teus órgãos ali estarem a trabalhar, as células estarem a trabalhar, isto tudo gasta energia, associada, não é, à atividade física e depois ao efeito térmico dos alimentos, que basicamente é uma porcentagem muito pequena e que equivale à digestão dos alimentos, não é? Quando tu comes, o teu sistema digestivo tem que partir os alimentos em pequenino para entrar na tua corrente sanguínea, isso requer um gasto de energia maior. Da mesma maneira, comparando com a casa, não é? Tu tens a renda, a luz, a água, a alimentação, pronto, e funciona assim um bocadinho melhor. Pronto, acho que é isso. Para hoje não vos quero amassar com mais nada. Quero que fiquem muito com esta ideia de que isto é matemática no início, não é? Depois, obviamente, pode ser otimizado, mas para começar é super importante perceber que isto é muito ligado àquilo que tu compras e àquilo que tu gastas. E, portanto, tens aqui estas duas variáveis, que é se comes menos do que aquilo que estás a comer agora e gastas mais, vais perder peso, e se comes mais e gastas menos, vais ganhar peso, ok? Era isso que eu
que eu queria vos transmitir. Deixem-me tirar aqui o compartilhamento, interromper, vou voltarem a ver. E pronto, acho que era isso que eu queria transmitir. Não sei se têm alguma dúvida, se querem fazer alguma pergunta em concreto, de algum caso específico, ainda tenho aqui uns 10 ou 15 minutinhos. Se quiserem fazer alguma questão, estejam à vontade, ou ativem o som do microfone, ou podem escrever no chat, que eu respondo. Vou aqui ver se tem aqui alguma pergunta. Tem aqui uma pergunta de se quem vive connosco não ajuda. A gente não pode expulsar a pessoa de casa, não é? Se não é propriamente a opção. O que eu acho é que é importante é que haja respeito acima de tudo, não é? Tipo, se tu tens um objetivo e obviamente não vais deixar de se calhar comparar certas coisas porque tu não podes e a outra pessoa pode, mas se calhar podem arranjar ali um espacinho, não é? Escondido, um armário escondido em que essas coisas podem ir para lá e se a pessoa que vive com vocês quer continuar a comê-las, está ali naquela gaveta. Mas ao menos está longe de ti, está longe da tentação, digamos assim. Acho que é importante perceber, para as pessoas que vivem connosco, é importante que elas percebam que se nós somos mais felizes, podemos fazê-los mais felizes, não é? Portanto, também é do interesse deles que a gente consiga atingir os nossos objetivos, sejam eles quais forem. Portanto, acho que é isso. Bem, pessoal, vou-vos deixar então. Próxima aula, domingo, ok? 21 horas, conto com vocês. Espero que tenham gostado desta aula. Depois deem-me feedback, mandem mensagem privada, digam alguma coisa que eu possa melhorar. Que já me está a dizer que esta reunião vai acabar. Digam-me o que é que eu posso melhorar, ou o que é que gostavam de ouvir, ou que gostavam que eu debatesse aqui nestas aulas. Terei todo o prazer de atender aos vossos pedidos. E é isso. Boa semana para todos e falamos em breve. Até já.